Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem aí com vocês? Todo mundo preparado aqui para começar essa semana de degustação aqui no Master OAB? Então, gente, esse aqui é um programa diferenciado para a OAB, porque além das disciplinas teóricas, vocês terão encontros de coaching comigo e com o professor Felipe Assensi. Mas você deve estar se perguntando, o que é coaching? Coaching é um processo que ajuda a pessoa a se tornar melhor, através do autoconhecimento, estimulando a pessoa a conquistar seus objetivos e metas, através do autoconhecimento, do desenvolvimento de comportamentos e atitudes mais eficazes e também potencializando seus pontos fortes, não é mesmo, Felipe? Coaching hoje, se vocês fizerem uma breve busca na internet, vocês vão ver algumas ideias sobre o que significa e tudo mais. Mas, assim, vocês estão falando, na verdade, com pessoas que têm formação em coaching. E isso faz toda a diferença. Nós tivemos aqui formações bem diferentes de coaching, mas, ao mesmo tempo, complementares. Isso fez com que a gente tivesse muita proximidade com ferramentas, com estratégias. Isso tudo aplicando, né, ao mundo dos concursos, especialmente ao OAB. Então, é uma felicidade estar aqui com vocês. E o Master, ele está fazendo uma surpresa, né? E uma promoção que é muito importante, que é só vocês se cadastrarem lá no... E a gente tem até uma colinha aqui para vocês, ó, masteroab.com.br, e aí vocês podem se cadastrar lá e vocês vão concorrer, né, a 4 bolsas integrais aqui com a gente para o nosso treinamento, não só de coaching, mas para o programa de OAB como um todo do Master. E o que é mais legal é você vai ter direito a esse treinamento, né, completo para a OAB até você passar, tá? A gente estava até brincando aqui internamente, né, que a equipe é tão boa, os professores são tão bons e tão experientes dentro do mercado que a gente tem certeza que só vai usar uma vez essa bolsa, né? Que na verdade você vai passar logo no próximo exame. Próximo exame. Né, Lisandra? E como é que vai funcionar esse programa aqui? Nós trabalharemos com vocês, acima de tudo, o autoconhecimento e o equilíbrio emocional. Porque eu já estive no lugar de vocês. O professor Felipe também já esteve no lugar de vocês. E nós sabemos que 50% do sucesso na aprovação depende do equilíbrio emocional. E fora que fazer o OAB é sempre um momento muito delicado, né? Porque tem gente que ainda está na faculdade e aí está naquele momento de TCC. Aliás, se tiver algum orientando meu aí assistindo, não perde o prazo não, hein? Que a gente está terminando. Já estamos aí em junho, né? Final de junho, então não esquece do prazo. E é um momento muito delicado, né, Lisandro? Porque assim, você tem que fazer prova, você tem que terminar a faculdade, ou então você terminou a faculdade já e você está naquele momento de, olha, eu preciso passar na prova da OAB, porque aquela carteirinha vermelha ela é um certo passaporte para a cidadania, né, dentro do direito. Então, a gente sabe muito bem que o preparo emocional é importante. É muita coisa ao mesmo tempo, né? O TCC, final de faculdade, passar na OAB... né, aquela cobrança da sociedade, então é muita coisa, e o equilíbrio emocional é muito importante nessas horas. E bom, vamos aqui nos apresentar, né, Felipe, porque a gente está falando aqui esse tempo inteiro e até a gente não se apresentou. Bom, meu nome é Elisandra Tomé, eu sou advogada, sou coach de advogados e professora de coach do Master OAB. Bom, eu sou Felipe Assensi, eu também sou advogado, eu atuo na advocacia há um bom tempo. Eu e Lisandra, aliás, nós somos advogados convictos, né? Então, isso é muito bom, porque vocês estão falando aqui com pessoas que conhecem não só a preparação para a advocacia, mas também o desenvolvimento da advocacia. Eu sou pós-doutor em Direito e sou professor da UERJ, então é um prazer estar aqui com vocês e contribuindo, né, com essa preparação que é sempre muito emocionante, digamos assim. Bom, e vamos aqui falar com eles como é que vão ser nossos próximos encontros, né? Nós teremos 3 encontros, né, até a prova da OAB de vocês. E nesses encontros nós vamos abordar alguns temas que nós consideramos importantes para o preparo de vocês. Em um dos encontros nós vamos tratar em técnicas de como estudar com apenas alguns dias para a prova. É isso aí. Onde nós abordaremos técnicas de estudo e de gestão de tempo, não é isso mesmo, Felipe?
Isso é um desafio, né? Porque o pessoal, em geral, aliás, dentro do direito a gente tem esse problema, né? Porque a gente não aprende nada sobre administração, né? A Sim. gente não aprende gestão de tempo, né? E isso é uma coisa importante aqui. Fazer cronograma reversivo, né? Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, essa expressão, cronograma reversivo, que é o seguinte, você tem uma data final, que é o dia do teu exame, né? O ideal seria você ter um ano para estudar, mas você não tem um ano, né? Então, como que você, de certa maneira, enxuga as suas atividades e o seu planejamento para você conseguir se organizar para o exame e, ao mesmo tempo, manter qualidade, manter progressão de estudo. Então, esse nosso encontro, assim, ele vai ser muito bom. Não é propaganda enganosa, não, tá? Depois você pode assistir. Se achar ruim, você fala que a gente reconhece. Mas olha só, ele é muito bom, pouca gente sabe disso. A gente já fez muito curso de administração, tá? Seja na parte de gestão de tempo, gestão de pessoas, de planejamento de tempo. Então, assim, vai ser imprescindível. E o que é melhor, a gente não vai falar data para vocês. Vai ser a data ideal para essa preparação. Então, para fazer esse cronograma reversivo, né? Vai ser surpresa para vocês ficarem atentos ao cronograma do Coaching OAB. E num outro encontro nós falaremos sobre como lidar com estados emocionais negativos, aonde nós falaremos um pouco de como neutralizar estados emocionais negativos como o medo, a ansiedade, esses estados emocionais que na verdade só nos atrapalham a conquistar nossos objetivos. Isso também é curioso, né? Eu lembro quando eu fiz a minha prova da OAB e foi bastante complicado porque eu tinha acabado a faculdade, né? Tinha um professor que não tinha liberado a minha nota, né? E era um professor caxias, chato, né? Cheio de requisitos, né? Aí foi legal quando eu virei professor, eu me espelhei nele e fiz o oposto, né? Então, isso daí gerava uma apreensão enorme, sabe? E como que você lida com esses estados emocionais negativos, né? Porque somos humanos, né? Então, eventualmente, a gente vai ter nossos medos, nossas apreensões, né, Lisandra? Então, saber lidar com esses estados é muito importante. Existe ferramenta para isso, tá? Existe ferramenta, o coaching. Se você quiser, até, Lisandra, falar para eles um tipo de ferramenta que poderia ajudar nisso, porque o coaching, ele também se trata não somente da parte, digamos, de planejamento, mas também do Sim, preparo do emocional, né? preparo emocional. Eu me lembro quando eu estudei também para a prova da OAB, eu estava no final de faculdade, como que a ansiedade me atrapalhava. E a ansiedade atrapalha tantas pessoas que muitas pessoas, elas estão preparadas, mas em razão da ansiedade, chegam na hora de uma prova e acabam esquecendo o Sim. que elas sabiam. E Nossa. acabam não conseguindo, vindo aquele branco na hora de responder as questões. Então, uma dos nossos temas será abordar em como vocês conseguirem lidar para neutralizar esses estados emocionais e não deixar com que eles atrapalhem vocês de conseguirem passar na prova da OAB. É isso aí. E o nosso terceiro encontro será sobre como desenvolver uma mentalidade vencedora, para que vocês cheguem na prova da OAB já se sentindo aprovados, não é mesmo? E lembra de uma coisa, assim, às vezes vocês podem ver na internet certos professores, certas aulas que usam, digamos, certas estratégias de coaching, mas na verdade não são coaching, né? Uhum. E por isso acaba que, quando chega, por exemplo, para discutir isso, apresenta muito mais uma autoajuda do que propriamente uma metodologia para você chegar poderoso ou poderosa na OAB e realmente fazer diferença, né? Existem técnicas para isso. E nós aqui temos todo o nosso know-how dentro desse mundo dos concursos para apresentar para você essas técnicas. A gente sabe que é um problema, né? Tem, em geral, 2, 3 meses para a pessoa se preparar, né? Então, essa questão da mentalidade vencedora é muito importante, né? É muito importante. 50%, né, da sua chance de sucesso é como você vai para a prova, com que tipo de padrão mental você vai para a prova. E isso
é 50% do seu sucesso está na sua mentalidade, no seu padrão mental, né? É isso aí. Eu costumo ver sempre algumas pessoas falando, por exemplo, poxa, mas eu erro tanto múltipla escolha, eu erro tanto múltipla escolha, eu erro tanto múltipla escolha, que acaba que a pessoa vai errar, né? Isso importa muito. Tem dentro da sociologia, vocês que mataram a aula de sociologia, né? Dentro da sociologia tem um cara chamado Robert Merton. Ele trabalha uma ideia, né, que é a teoria da profecia que se cumpre por si mesma, que é uma ideia que depois foi passou muito para a administração, e foi muito também para o coaching, né? Principalmente para algumas reflexões sobre coaching. E ele vai dizer o seguinte, é a profecia que se cumpre por si mesma. Você acredita tanto em algo que esse algo você vê como verdade e ele acaba acontecendo. Então isso serve para o bom e para o ruim. E para o ruim. Se você acha que você não é merecedor de alguma coisa, adivinha o que vai acontecer? Você não vai ser merecedor. Se você acha que você não vai ser capaz de passar, adivinha o que vai acontecer? Você não vai passar. Então, a atitude mental realmente é muito importante para a gente conseguir aquilo que a gente deseja e para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente deseja e para a gente também conseguir alcançar aquilo que a gente não deseja. Isso tudo depende do seu padrão mental e de como você acredita ser capaz de conseguir as coisas. É verdade. Enfim, lembrem das aulas de sociologia nessas horas e como que elas foram importantes para vocês bloquearem essas questões, né, dessas profecias que se cumprem por si mesmas, que acontecem demais, demais, demais. E, a gente tem mais profecia do que a gente pensa, tá? A gente toda hora fica colocando bloqueios mentais, isso atrapalha muito desenvolver essa mentalidade vencedora aqui que a gente quer trabalhar com vocês. É autossabotagem, né, Felipe? Autossabotagem. Nós somos os nossos piores inimigos. Exatamente. E então vejam assim que durante o nosso encontro aqui ao longo do mês de julho, né, nós vamos ter 3 momentos em que a gente vai falar de coisas decisivas para a preparação de vocês. Não só é importante direito penal, direito empresarial. Aliás, o professor do Master de Filosofia do Direito é excepcional, professor de ética também. Conheço os dois, sou eu, é muito legal o cara. E ele é um cara espetacular. Mas, assim, mais importante não é só a aula dele, não. Também a gente aqui, dentro da nossa preparação, né? Até porque ele lá na aula, ele tá de gravata, aqui eu posso estar mais tranquilo, mais à vontade. Então, é bem mais legal o professor aqui de coaching do que o professor de filosofia, tá? E além dessas nossas aulas, nós estamos preparando algumas surpresinhas para eles também, né, Felipe? Então, vocês também ainda vão ter algumas surpresinhas aí ao longo desses nossos encontros. E a gente sabe que nessa trajetória de estudo, né, para a prova da OAB, seja para a prova da OAB, seja para o concurso, o estudante ele enfrenta alguns probleminhas muito comuns, né? E um deles é gestão de tempo. A maioria das pessoas não sabe como administrar o tempo. Você sente que você não consegue administrar bem o seu tempo? Você, às vezes, sente que por mais que você passe o seu dia inteiro estudando, ao final do dia vem aquela sensação de que você não foi tão produtivo? Ou se você trabalha e estuda, você sente uma dificuldade em conseguir administrar a sua agenda para que você consiga trabalhar e estudar e que todas as suas atividades que você precisa desenvolver caibam ao longo das 24 horas que você tem no seu dia? Ou você é daqueles que procrastina aquilo que você sabe que você deve fazer e acaba deixando para depois? Isso é um problema da maioria das pessoas. Sim, a gente administra muito mal o nosso tempo, né? Mais uma daquelas coisas que a faculdade não nos ensina, né? A gestão de tempo. E tem técnicas para isso, né? O que a gente quer agora é pensar com vocês um pouquinho 3 problemas, né? 3 desafios, 3 coisas que aparecem para aquele que está se preparando para uma prova, como é a prova da OAB, e que, na verdade, as pessoas não têm muito, né? E gestão do tempo, com certeza, é uma delas, né? Como que você administra? Vocês já pararam para pensar quanto tempo vocês gastam no WhatsApp? Aliás, vocês estão prestando atenção, né? Eles estão prestando atenção na gente ou estão agora no Facebook
né, vendo alguma coisa. Ou vendo a mensagem de WhatsApp que chega no celular, né? Então, isso tudo tem a ver com gestão de tempo. A gente tem já um número de coaches, né? A gente faz muito coaching individual. E assim, a gente vê que isso é um problema bastante comum, tá? Como que eu organizo o meu dia? Como que eu organizo o meu tempo? Teve uma, por exemplo, que chegou e falou assim para mim: Felipe, não, eu adoro estudar na biblioteca. É legal. Mas por quê? Um ambiente tranquilo e tal, saio de casa. Que legal, né? E quanto tempo que você demora para ir para a biblioteca? Ela, quando não tá trânsito, mais ou menos 1 hora, que a biblioteca fica no centro, né? Ela mora lá quase em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, mas Campo Grande é um pouquinho distante, né? E para voltar, né, dependendo do horário, 3 horas. Eu falei, não, legal, você querer estudar na biblioteca no centro, legal, pô, você quebrar a rotina. Mas é o seguinte, você está perdendo pelo menos 2 horas e meia de estudo, né? O que é um tempo precioso, né? É. Seja para quem está estudando, seja para quem já trabalha. É. Né? 2 horas e meia, 3 horas do seu dia, 1 hora do seu dia, meia hora já dá para fazer muita coisa, se você souber administrar bem o seu tempo. Né? Porque ser produtivo não é fazer várias atividades ao mesmo tempo. Porque você pode ter o seu dia cheio de atividades. Você pode estar super ocupado ao longo do seu dia. Só que se ocupar não é ser produtivo. Ser produtivo é você justamente fazer aquilo que é necessário fazer para te levar a alcançar os objetivos que você deseja. E esse é o problema da maioria das pessoas. As pessoas não sabem priorizar tarefas ou atividades e conseguir administrá-las, geri-las ao longo do seu tempo, saber utilizar bem o seu tempo. Hoje em dia, é uma sabedoria você conseguir priorizar as suas atividades, as suas tarefas, aquilo que realmente você precisa fazer para te levar a conquistar os seus objetivos dentro das suas 24 horas, é o que o coaching vai te ajudar a fazer. E, sinceramente, às vezes, para você ter uma adequada gestão de tempo, você tem que abrir mão de certas coisas, né? Assim, daqueles famosos ladrões de produtividade, né? Consumidores de tempo. O que são alguns consumidores de tempo? O WhatsApp, as redes sociais, o Facebook, Game of Thrones, ficar muito tempo na internet lendo site de notícias, você ficar atendendo telefonemas e ficar falando no telefone conversas improdutivas, sem objetividade. O que mais? Não, aí vai embora, né? Eu acho que hoje a gente tem tanta atração, né, no nosso dia a dia, né? Eu, por exemplo, sou consumidor assíduo de Netflix. Netflix é tipo um mundo a ser descoberto. Então, eu abro no documentário daquele, assisto, né? Abro numa série nova e vou vendo. E se eu não me policio, eu perco meu tempo, né? E aí, tempo é precioso, né? Tempo é uma daquelas coisas que não volta, né? A gente está aqui, mas a gente está ganhando tempo. Porque estamos discutindo, de certa maneira, algumas estratégias e principalmente sensibilizando vocês sobre a importância de manter tempo. Tempo importa, né? E quando você perde o tempo, você não tem como retomar esse tempo, né? Não tem como retomar. Então, não só você tem que manter bem o tempo que você tem, mas mais do que isso, você tem que pensar em formas de potencializar, de ter mais o que a Lisandra chama, e ela trabalha muito bem, que é a ideia de produtividade, né? E ser produtivo, outra coisa que eu gostaria de lembrar a eles, ser produtivo, que muita gente acha que quem é muito produtivo é porque trabalha demais. Não é. Ser produtivo é você justamente fazer mais em menos tempo ou no mesmo tempo que você usa hoje para se ocupar de coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Então, ser produtivo é você fazer mais e melhor no mesmo período de tempo. Então, e principalmente quando você tem pouco tempo para a prova da OAB, ser produtivo é muito importante. Se somar aí o número de páginas que a pessoa tem que ler para a prova da OAB, eu chutaria aqui que é mais 50 mil páginas, né? E se você não tiver bem clara a tua produtividade, você jamais vai conseguir aliar progressão de estudo e qualidade.
Não tem como. E produtividade também não significa não ter vida, né? É Sim. justamente ao contrário, é você conseguir utilizar bem o seu tempo para que você também consiga ter um mínimo de qualidade de vida. A gente sabe que com poucos dias antes da prova, você vai ter que sacrificar algumas coisas. Mas produtividade não significa você não ter vida. E sim você reservar algum pouquinho de tempo para que você também consiga fazer outras coisas que te dão prazer e que também vão te trazer equilíbrio, É isso que aí. também é importante para a prova. E, gente, vamos, para quem está entrando aí, quem ainda não viu, nós temos aquele sorteio, né, Isso. de quem está se inscrevendo aqui no site do masteroab.com.br, que vai ter sorteio de 4 bolsas, não é isso mesmo? 4 bolsas. O Felipe pode explicar melhor, porque ele sabe melhor. Isso, vão ser 4 bolsas integrais, então você tem acesso a tudo do Master OAB. E o que é legal, assim, tem um selo de garantia, digamos assim, que é o seguinte, você vai ter acesso a essas aulas até o momento que você passar, né? E aí, já falei uma vez, né, mas vale repetir, que a gente, em função da qualidade e do time que a gente tem aqui no Master OAB, a gente sabe que você só vai precisar usar ela até o seu próximo exame, por conta de tudo que a gente vai oferecer para vocês, né, Lisandra? Com Assim, certeza. acho que quem for sorteado aí vai tirar onda, porque, na verdade, só vai... Não vai precisar fazer as outras, né, mais disciplinas, mais Master OAB, porque vai passar na primeira tentativa, que esse é o nosso objetivo de todos os professores do Master OAB, é que vocês passem agora nesse próximo exame. E tem mais um probleminha, né? De quem está estudando, que é a falta de planejamento, não é? Falta de planejamento. Isso também é outro calcanhar de Aquiles danado, né? Porque a gente não aprende a gerir tempo, a gente não aprende a planejar, né? Seja, por exemplo, construir uma casa. Você pode construir uma casa de 2 maneiras, né? Uma, você vai de olho, né? Sobe parede, aí vê onde é que vai ficar o banheiro na hora, vê quantos andares, tomada, tudo na hora. Ou você pode planejar, né? Você pode fazer uma planta da casa. Qual é o método que reduz risco? Qual é a maneira, a opção que faz que você alcance o seu objetivo de uma maneira mais prática, com menor margem de erro e com muito mais efetividade? Uhum. Planejando. E mais, a gente não aprende também isso na faculdade, né? Sim. E aí vem um belo dia, você tem que fazer prova da OAB, você tem que fazer prova, você tem que atender cliente, né? Para quem vai para advocacia privada, você tem que fazer o teu escritório, ou quem vai para os concursos públicos continua planejando, né? E planejar a carreira depois também, né? Planejamento é tudo. Uhum. Você planejar o seu estudo, você planejar a sua carreira, você planejar depois. Planejamento é tudo. E acaba que o pessoal não tem muita intimidade, né? Aqui no Master, a gente está preparando diversas ferramentas interessantes para quem quer aprofundar mais nessa questão do planejamento e desenvolver realmente de uma maneira mais sólida essa preparação para a OAB. Sabe qual é o problema? Não sei se vocês já sentiram isso, mas o pessoal, ele, em geral, vai estudando e vai sentindo meio no oceano, né? Aquela coisa, para onde que eu vou, o que que eu estudo, agora eu vou estudar ambiental, aqui, outra né? hora vai ali. Pois é, né? E assim, isso tudo tem que estar dentro de um planejamento, e com isso você realmente consegue desenvolver de uma maneira mais organizada. E aí, organizando, sabe o que que dá? E é uma sensação muito boa, gente. Na minha prova da OAB, eu descobri isso muito tarde. Eu descobri isso, sei lá, era 2, 3 semanas para a prova, então eu ainda estava estudante de direito, não tinha todo aquele know-how. Mas quando você planeja, você tem maior sensação de que você tem um controle e um conhecimento da matéria, né? Então, fazia os tópicos bonitinhos, né? Os tópicos por disciplina, depois fazia os exercícios, depois media o desempenho. E na minha época não tinha concurso, não tinha essas outras empresas de questões, né? Que permitem que a gente acesse questões. Então era tudo, vou falar aqui, vou denunciar a minha idade, mas era tudo questão de folha dirigida, entendeu?
que tinha que comprar para fazer, né? Fora quando você planeja o estudo, você vai para a prova também com a sensação de que você está muito melhor preparado e você já vai com aquela com uma autoestima, não é? Uhum. Melhor, e você vai, inclusive, com a sua mentalidade vencedora, porque você sente que você fez de tudo, que você fez o seu papel de forma organizada, deu o seu melhor, está muito bem preparado para essa prova. Com certeza, né? Então, essas coisas são importantes, né? E tem técnicas para isso, tá? Eu quero frisar muito isso, tá, gente? Não é um argumento barato, por exemplo, aquela coisa que tem muito por aí, né? Não, foco, força e fé, né? Aquela coisa, mentaliza que vai dar certo. Não, vai dar errado, né? Se eu mentalizar que eu vou Mas não construir uma fizer. casa, a casa não vai estar pronta. Eu tenho que realmente planejar. Tá claro? Então, foco, força e fé ajuda na parte motivacional. Sim. Não quer dizer que o pensamento positivo não ajude. Ajuda sim. Mas se você não fizer por onde, não adianta só ficar pensando positivo e sentado no sofá. Uhum. Né? Lisandra, parece que a gente tem perguntas, ó. Tem gente assistindo aí, muita gente, né? A gente tem perguntas? Então, como é que estamos aí de perguntas? Bom, primeiro agradecer a interação das pessoas no chat, está muito interessante, muita gente elogiando a degustação do Master OAB. E ressalva o comentário do Gabriel Gomes, que falou que está sensacional, ele nem começou a faculdade ainda. Que Daqui a pouco já legal, está se Gabriel preparando. Gomes. E a Juliana Schelles Rasteiro perguntou quantas horas de estudo por dia seria ideal. E a Fábata Campos Jusso perguntou como seria uma rotina ideal de estudos para quem trabalha e também precisa estudar, para quem uma boa forma de conciliar o trabalho e estudo. Sim. Bom, não existe hora de estudos ideal, né? Porque lembra, a Juliana, ela estava falando, lembra que a gente estava falando de produtividade. Eu já tive pessoas, Juliana, para você ter uma ideia, que tinham pouco tempo de estudo. Sabe por quê? Às vezes tem família, tem que trabalhar durante o dia e faz a faculdade ainda à noite. Então, é aquela carga horária pesada, né? Uhum. E a pessoa conseguiu ser aprovada. Por quê? Né? Porque ela sabia aproveitar bem o tempo que ela tinha. Produtividade, essa é a palavrinha-chave que a Lisandra sempre chama a atenção de mim e das pessoas quando ela vai dar aula. Produtividade é muito importante, ou seja, progressão mais qualidade. E aí você consegue manter esse tipo de coisa, né, Lisandra? Porque você ter o dia inteiro, como eu falei, você ter o dia inteiro estudando. Muitas vezes você tem o dia inteiro para estudar e você passa o dia inteiro na frente do livro, mas se você não está com o seu foco, não estuda com qualidade, não está ali concentrado no que você está fazendo, se você está toda hora se distraindo com redes sociais, se distraindo para responder mensagens de WhatsApp, se distraindo pensando no futuro, pensando em outras coisas, você está ali o dia inteiro só se ocupando e se enganando. Então, produtividade é você realmente estar focado, usar o seu tempo com qualidade e não permitir que nada mais te atrapalhe. Tire o seu foco daquilo que você está fazendo naquele momento. É você estar no presente, focado no presente, no que você está fazendo. Então, você ter pouco ou muito tempo de estudo vai depender da qualidade do seu estudo, de como você utiliza suas horas para estudar. Sim. E às vezes também tem uma questão de disciplina, né? Assim, eu já tenho um desempenho muito bom em direito constitucional, né? Mas o meu direito ambiental, ele não está tão bem. Ou então, uma coisa que pega muito em OAB, a disciplina de ética, que eu já falei que o professor é excepcional, né? E é flamenguista ainda, então o cara é perfeito, né? Então, assim, a disciplina de ética, que é a maior disciplina da prova da OAB, né, em termos de porcentagem. E as pessoas dedicam muito pouco tempo estudando, né? Então, não adianta também só pensar na produtividade sem ter a estratégia, né? Sim. A estratégia do que eu vou estudar com base estudo. no meu desempenho e também no base do que é mais valorizado ou menos valorizado, né? Mas é algo que a gente está respondendo em poucos minutos, porque a gente vai ter um encontro só para isso, que é o nosso Como Estudar Dias Antes da Prova, que a gente vai ajudar muito você nisso, Juliana. E a gente teve uma outra pergunta também, eu só esqueci o nome da... Tabata, obrigado, Tabata. Que era sobre... Porque a Tabata trabalha e tem pouco tempo para estudar. Rotina de estudo para quem trabalha e precisa estudar. Sim. A gente, de certa maneira, já trabalhou isso também junto com a Juliana, que é a ideia de que, olha, Tabata, não se preocupa.
tem como. A gente já passou por nós aqui, um monte de gente, e a gente sabe que tem como fazer. É óbvio que vai sacrificar um pouco mais, porque, Tem menos tempo. né, tem menos tempo, às vezes sacrifica fim de semana, feriado, né? Você não tem nenhum feriado até o dia da prova, né? Então facilita. Quem está aí no Nordeste, o problema é o São João, né? O São João é sempre muito, Mas parece que o São muito João já festivo. acabou, né? O São João acabou agora, acabou né? o São João. Então não tem nem desculpa. Mas assim, realmente é mais complicado. Mas assim, mais complicado, mas você tem mentalidade vencedora, né? Então, vamos embora. Vamos mandar brasa, né? E pelo contrário, né? Talvez essas restrições possam ser úteis para você ter gatilhos mentais, né? Para você conseguir ter mais motivação para o estudo. E também tem aquela questão, Felipe, que algumas pessoas, quer dizer, tem que ver, né, os candidatos, quando você é muito bom numa matéria, você compensar nas matérias que você sabe menos. E aí é você inteligência de estudo, é você conseguir planejar seu estudo, ainda, quanto mais quando você tem menos tempo, e ser inteligente na escolha das matérias que você vai estudar. É isso aí. Né? Então, vai por aí, Tabata. Mas olha só, manda brasa, não se preocupa com isso. O que é mais importante são essas palavrinhas: gestão do tempo, produtividade, qualidade de estudo, progressão, né? Mas assim, aqui a gente vai se encontrar outras vezes. E isso tudo aqui que a gente vai fazer vai ser aberto, tá, gente? Então vai ser legal, porque a gente vai interagir outras vezes e vai ser muito útil aqui para todos vocês, tá? Aliás, um compromisso com vocês, hein? Da gente se encontrar outras vezes para refletir sobre esses assuntos, hein? Então, depois vai ser liberada a agenda mais para frente, na agenda desses encontros, e aí a gente quer que vocês estejam presentes, tá? Venham com a gente. Tem mais uma pergunta? Tem mais uma? Tem mais duas perguntas. Uma pergunta do convidado, 411. Eu devo esgotar uma matéria para começar a estudar outra matéria? Muitas pessoas estão perguntando qual seria a rotina ideal de matérias por dia para a pessoa estudar. E uma pergunta da Priscila Rupental, que é como driblar o sono e a preguiça e abrir mão do depois eu faço. Boa. Bom, depende muito do tempo que você tem para estudar, né? Começar uma matéria para terminar outra, 411, né? 411. O 411 não tem uma... Porque veja só, imagina se você tivesse que terminar Não uma tem matéria para tempo. fechar outra, com uma prova que vai ser em julho. Impossível, não rola. Uma coisa é o planejamento ideal, uma coisa é o planejamento possível, né, Lisandro? Então, o fato você tem que pensar dentro da carga disponível que você tem de estudo, como que você articula bem as matérias. Agora, por exemplo, se você tem 2 meses para prova, que não é o caso, né? Mas vamos supor, você tem 3 meses para prova, 4 meses, é muito importante você ter um planejamento, sim, para você ir por conjuntos de matéria. Priorizar as matérias, né? Não vale a pena abrir 10 matérias ao mesmo tempo. Não vale. Por quê? Porque você tem as 10 matérias, mas você não progride e você não tem a fixação. E quando você passa de uma matéria para outra no mesmo dia, o seu cérebro não fixa, porque você acaba perdendo o foco. Você estuda uma matéria aqui, depois outra ali, depois outra ali. Então, é bom você manter um planejamento de estudo, uma coisa que você priorize as matérias e uma matéria por dia ou uma de manhã, depois você descansa um pouquinho e depois você estuda outra à tarde, para quem tem o dia inteiro. Ou para quem tem poucas horas, escolhe uma matéria por dia. Sim. E, quantidade não é qualidade, né? Então, assim, o que é importante é ter estratégia. Essa é outra palavrinha do nosso dia. Estratégia, tá? E a estratégia começa com você, né? Às vezes as pessoas sentem assim, não funciona à noite, né? Não adianta de jeito nenhum que não entra. Então, você tem que pensar de alguma maneira, ou para você bloquear esse teu problema, ou para você mudar o teu horário, né? Estratégia é importante. E assim, 411, vai nesse sentido, né? Pensa um pouco qual o tempo que você tem até a prova e estabelece uma estratégia por disciplina. É óbvio que tem disciplinas maiores, tem disciplinas menores, tem disciplinas que têm mais peso na prova, tem disciplinas que têm menos peso.
mas não tem uma fórmula única, né? Eu acredito que priorizar as disciplinas que mais caem na prova e que ele tem menos conhecimento é importante. Sim, sim. Então, uma equação, né, que é importante. A gente vai aprofundar muito essas coisas também. Fica tranquilo. Agora a gente teve a pergunta da Priscila, né? Que foi sobre Como driblar o sono sono e a preguiça. preguiça. E não procrastinar. Abrir mão do depois eu faço, não procrastinar. É isso aí, é só coisa boa, né? Priscila, eu vou te falar uma coisa. A Lisandra, ela tem também um alto conhecimento sobre isso, né? O cérebro, ele nasceu para vida boa, tá? O cérebro nasceu para ficar no Tahiti, tomando caipirinha tahitiana, que eu nem sei o nome, tá? O cérebro não nasceu para ter muitas preocupações e fazer prova da OAB é uma preocupação, tá? Eu vou te dar um exemplo. Esteira de academia, Lisandra. Comigo, né? Comigo é um problema. Eu começo a esteira da academia, dá 1 minuto, aí tá o cérebro no meu ouvido. Para. Tá bom, meu irmão, já tá bom. Aí dá 5 minutos, o cérebro fala, você já queimou a barrinha de cereal, né? Dá 10 minutos, ele já começa, você é vagabundo? Você não tem nada pra fazer, não? Né? O cérebro boicota, né? O cérebro boicota. Essa que é a questão. Agora, sono é uma questão fisiológica, né? Sono é uma questão fisiológica. Sabe, vou te dar dicas simples para driblar o sono, hein? Vou pegar aqui o papel para você ver. Se você não bloquear o sono com isso, aí tem que pegar coisas mais pesadas, tipo café, né? Mas, por exemplo, você pega o livro e lê olhando para cima. Lê olhando para cima. 2 incômodos, né? Aí vai gerar um incômodo fisiológico, né? Primeiro, Os braços. braço, que livro de direita, É pesado. né? É empolgado. E segundo é que você está olhando para cima, então tua pálpebra não cai, né? Agora, se você estuda sentado assim para frente, ó, olha a gravidade. Aí cai a cabeça, cai tudo, cai a pálpebra, né? Agora, outra coisa também é você estudar em pé, né? Na hora que tá batendo aquele sono absurdo, fica em pé. E ele fica lendo lá 3 minutinhos em pé, em geral resolve, tá? Agora, procrastinar, Lisandra, e agora? Agora, procrastinação, você tem que pensar no seguinte. Pensa que prazer você terá passando na prova da OAB. Porque, como o Felipe falou, o nosso cérebro, ele não gosta de desafios. Ele não gosta de ser tirado do comodismo. Então, se você está tendo que fazer alguma coisa que vai ter que fazer ele trabalhar, tirar ele do comodismo, daquele estado da inércia, ele vai tentar te sabotar. Ele vai tentar te segurar e fazer com que você não faça aquilo que você deve fazer para conquistar o que você deseja. Então, o que você tem que fazer para não cair nessa cilada do seu cérebro é pensar no seguinte: o que eu vou ganhar se eu deixar de fazer o que eu sei que eu preciso fazer? O que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar não ser aprovada na prova da OAB. Você vai ganhar com isso? Não, você vai perder. Como é que você vai se sentir se você não for aprovada na prova da OAB? Você vai se sentir triste? Então, o que você tem que pensar? O que eu vou ganhar se eu não ouvir o meu cérebro e eu fazer o que eu sei que eu preciso fazer, que é estudar? Eu vou passar na prova da OAB. Eu vou ficar feliz. O que você vai sentir além de felicidade? O orgulho dos meus pais, eu vou ter a carteira vermelha, eu vou começar a trabalhar. Então, você tem que pensar nos benefícios que você vai ter, você fazendo aquela atividade que você está querendo deixar de fazer. Pense nos benefícios, porque a procrastinação é um hábito, e é um hábito ruim. E para todo hábito, nós temos que criar um novo hábito. Então, é aquele hábito da esteira, né? Quem gosta de levantar de manhã cedo e fazer exercício físico? Quase ninguém. Eu conheço algumas pessoas que vão prazerosos, mas gosto. Quase ninguém. Eu tive que criar um hábito de acordar cedo para ir fazer exercício físico de manhã. Porque no meu trabalho, eu não consigo sair cedo. Às vezes, né, a gente está aqui gravando. Então, imagina se eu deixasse para malhar à noite. Então, eu acabava deixando de ir
para a minha atividade física à noite. Então, o que eu fiz? Eu vou mudar o horário da minha atividade física. E durante o início foi muito difícil para mim acordar às 6 horas da manhã para ir fazer um exercício físico. Mas o que eu fazia quando o meu cérebro falava, não, fica na cama, dorme? Eu pensava o que ia acontecer comigo se eu ficasse dormindo. Uhum. Que eu ia engordar, que eu iria ficar sem saúde, que eu iria ficar sedentária. E aí eu comecei a ver uma imagem minha que eu não queria. Isso me fazia levantar da cama rapidinho e ir para a academia. Então, você tem que pensar nos benefícios. Quais vão ser os benefícios se eu acordar cedo e ir para a academia? Eu vou ter saúde, eu vou me manter com o corpo saudável, eu vou me manter bem. Então, você tem que pensar nisso, porque senão o seu cérebro vai querer te manter naquele hábito ruim, que é você fazer aquilo que te dá mais prazer ali naquele momento, para não fazer aquilo que vai te dar um prazer maior lá na frente. Não, e pensa só, né? Você estudou 5 anos na sua faculdade de Direito, você tem aí um conhecimento acumulado enorme, e não me vem falar, não, mas eu não sei nada de Direito Civil. Você sabe alguma coisa de Direito Civil, não é possível, né? Sabe, senão não teria terminado a faculdade de Direito, Pois é, alguma coisa você sabe, né? Aí já é um bloqueio mental, não sei nada, né? Até títulos de crédito, que é um negócio que ninguém sabe, todo mundo sabe um tiquinho, né? Então, assim, você já tem todo um investimento de vida por trás. Não faltam motivos para você criar motivações para não procrastinar, né? Agora, isso é muito difícil, tá? Não é uma coisa de autoajuda, não. 5 passinhos perfeitos e você deixa de procrastinar para a vida inteira. Você tem que encontrar dentro de você. A força de vontade. Exatamente. É uma coisa meio... É uma porta que se abre de dentro para fora, né? Uhum. Só dá para abrir de dentro para fora. Só dá para vir de você. É porque a gente pode ficar aqui falando milhões de motivos para você deixar de procrastinar. Uhum. Se a vontade não vier de dentro de você, você vai acabar se seduzindo pelos prazeres momentâneos que o seu cérebro vai ficar ali te dando. Não, fica vendo televisão, não, dorme, não, faz isso aqui que é mais prazeroso, porque é um prazer momentâneo. Uhum. É isso aí. Eu não sei se a gente tem perguntas, mas tem mais? Vamos lá. A Laiane e a Camila queriam saber se um mês é o suficiente para você conseguir uma aprovação nesse tempo de estudar. E tem muitos elogios que as pessoas estão fazendo, estão gostando muito da dupla, estão gostando muito da aula, dessa degustação. Lembrando que é só uma degustação que a gente vai fazer durante toda essa semana gratuita, então isso é só o começo. E essas 2 dúvidas da Laiane e da Camila. Sim. Se um mês é o suficiente para estudar. Se um mês é o suficiente para estudar, para conseguir uma aprovação. Sim, com certeza. É aquilo que a gente está falando. Se você estudar com foco, produtividade, com planejamento de estudo que nós vamos trabalhar aqui com vocês, trabalhar os estados emocionais, desenvolver aquela mentalidade vencedora e fora as outras coisas que nós vamos tratar aqui, estudar as matérias que os outros professores do curso Master vão dar para vocês, de acordo com as dicas deles, seguir as dicas deles, com certeza um mês é suficiente para aprovação. Sim, assim, a receita, ela não é única, né? Uhum. Não existe essa coisa que tem por aí, né? Tem uns gurus aí, né? Faz o que eu falo, que você tem a aprovação certa, né? O que a gente tem que fazer, a nossa missão aqui, a nossa missão ética, inclusive, é oferecer todos os instrumentos necessários para uma aprovação com folga, né? Agora, esses são os instrumentos que a gente vai oferecer aqui no Master OAB. O outro lado é você. O outro lado é dentro do teu dia a dia, é o teu estado emocional, é você não procrastinar, é você, né, usar as nossas dicas de planejamento no teu dia a dia. E às vezes, gente, pode dar errado também, né? Eu tive já uma coach, foi engraçado porque ela teve piriri no dia da prova, né? O que pode fazer? Porque ela não controlou o estado emocional, né? Ela ficou nervosa e tal, teve piriri, aquilo atrapalhou ela. Né? Então, assim, seria leviano a gente falar que, sigam esse espaço e vai dar tudo certo, 100% de certeza, relax, keep calm, né? Não, é muito trabalho, é muito estudo. É um comprometimento. É isso aí. Comprometimento
de vocês, em primeiro lugar. Uhum. E nós estaremos comprometidos 100% com vocês. É não é isso mesmo? aí. É. Então, assim, tem que ser comprometimento de todos, né? Vocês têm que ter, é óbvio, né? Uma disponibilidade para aprovação. Isso é importante ser dito, né? Não pode começar a estudar, não vou passar, né? Porque aí já jogou toalha antes. É a mentalidade vencedora. É. É estudar acreditando que vai passar. Sim. É a profecia que se cumpre por si mesma lá da aula de sociologia, né? Temos mais uma pergunta. O Jean Medeiros perguntou se fazer apenas exercícios é o suficiente. Boa pergunta, Jean. Não necessariamente, Jean. Vou te dizer por quê. Por exemplo, você tem duas disciplinas da prova da OAB que mudaram muito, né? CPC, né? Então, todo o processo civil. Com certeza vai cair bastante. Então, você não tem exercício para isso, né? Só tem simulados, mas simulado, né? Jogo é jogo, treino é treino, não é isso? Uhum. E outra coisa é ética, né? Porque a ética mudou também, o novo código de ética da OAB. Então, assim, já te digo, por exemplo, que você não vai ter exercício para isso. E segundo, que o exercício, ele pode ser um instrumento de estudo, mas eu não acredito que ele seja... o único. Sozinho ele vai te fazer aprovação, não. Tá? Não acredito mesmo. Você pode ter o caso de uma pessoa que fez exercício somente e passou. Porque o exercício ele é um momento de quê? De você testar um conhecimento que você já tem. Né? E aí você faz o exercício e depois o que você tem que fazer com o exercício? Presta atenção. Você tem que, se você acertou, você tem que reler para você entender por que você acertou, porque pode ter chutado, né? E se você errou, você tem que voltar no conteúdo. Para ver porque você errou, né? E entender o conteúdo. Exatamente. Então, assim, não confiaria nisso, não. Se tem alguém aí que falou, tem esses caras, né? Não, aprenda comigo os 10 coisas que eu fiz para provar na OAB. Aí vem lá a 8ª. Só fiz exercício. É incomum, tá? É incomum uma aprovação na OAB só com exercício. Concordo com o professor Felipe. Não. Temos mais perguntas? O Júlio César perguntou se responder provas anteriores dá uma boa base para a primeira fase. Júlio César. Isso, Júlio César. É um pouco a ideia, né, da resposta anterior. É lógico que fazer ajuda exercício bastante. É muito importante, né? Exercício, né? Exercício, né? É essa a lógica. Você exercitar. Então, é sempre importante. Mas, assim, não é a condição necessária, mas não é suficiente na minha avaliação pensa numa prova de aprovação. Corrida, né? Não adianta só a pessoa, né, o atleta ir lá e correr todos os dias. Ele tem que ter todo um preparo que vai fazer com que ele faça uma excelente prova de corrida. Que é todo um contexto, alimentação, preparo físico, né? Bom sono, Sim. estado emocional dele. Uhum. Então, ele tem todo um contexto, que é a mesma coisa que você está estudando para a prova da OAB. Você tem que ter um contexto, você tem que ler as matérias de doutrina, aquelas que você sente necessidade por você não dominar tanto o tema, tem que fazer os exercícios para ir treinando, ver o que realmente cai, quais são as questões que caem mais, no que você é mais fraca, até para sentir, né, Felipe? No que realmente precisa aprofundar mais o estudo. Eu acho que o exercício é fundamental para você, para o aluno, para o estudante, ir sentindo no que ele precisa aprofundar mais o estudo dele. Mas o estudo da doutrina, a leitura é fundamental. Só o exercício não fará com que você consiga a sua aprovação. Assim, com raríssimas exceções, né? Mas também não acredito nisso, né? Eu acho que o exercício ele é um instrumento pedagógico importante, mas ele não é condição suficiente. Agora, para reforçar esse meu argumento, né? E a gente está falando essas coisas, gente, não é com base na nossa cabeça, não, porque a gente já viu muito isso, né? Mas assim, veja, por exemplo, você faz muito exercício, né? Vamos supor, só vou estudar fazendo exercício. Só isso fazendo exercício. Na primeira fase, tem mais eficiência do que na segunda. Na segunda é discursiva. Na segunda é discursiva. Então, se você não tem a prática que só aula e leitura vai te dar,
né? Aquele embasamento, aquele arcabouço, né? Que fica por trás da aula e da leitura, você passa na primeira, mas na segunda você tem muita dificuldade, né? Tem um ditado até, não sei se você já ouviu esse ditado. É um ditado, depois eu fui descobrir que era mentira, que não tinha nada disso. Mas eu gosto do ditado, que é o uso do cachimbo entorta a boca. Eu não conheço esse ditado. Pois é, depois eu fui saber que não entorta a boca, né? Mas eu gosto dele. Bom para conhecer. Então, às vezes, você fica tão vidrado em exercício de primeira fase que... E a segunda? Que só o livro e só a aula te daria. Fica para trás, né? É isso mesmo. Tem mais alguma pergunta pra gente? O Marcinho Lopes perguntou: para quem já fez mais de uma vez a prova do OAB e sempre fica por uma, duas questões, qual seria a dica? Caramba, sempre uma ou duas. Algumas pessoas relataram que Uhum. ficam com 39 questões, 38 questões. Qual seria uma boa dica para essas pessoas que quase chegam lá? O que tá errando, né? Qual é a deficiência? Uhum. Primeiro é o seguinte, você está quase aprovado, né? Errar por uma ou duas, né, com alguma frequência significa que você está no limite da aprovação. Então, num certo aspecto, isso é bom. Porque tem gente que está errando 20. Tem que estar errando 30. Você está errando 30 para aprovação, né? Você está errando 2, 3. Eu acho que tem que entrar muito numa autoanálise, né? Assim, o que eu erro, né? E qual é a minha deficiência? É alguma matéria específica? É o meu estado emocional? Qual é a minha deficiência? O que eu preciso melhorar para acertar essas duas questões que faltam? Sim. É uma questão de uma autoanálise mesmo para o candidato ver o que ele precisa melhorar. Porque é só um ajuste. É ali, você já está já no campeonato acabando. Você precisa de mais uma vitória para entrar no G4, né? E aí, nesse caso, você é Flamengo. Né? Então, acabaram essas perguntas, né? Não sei quanto tempo a gente ainda tem para conversar com eles. 5 minutos? A gente tem pouquinho tempo, né? Então, acho que a gente pode ir caminhando pro encerramento, Não né? esqueçam, quem ainda não fez a inscrição no Master OAB, www.masteroab.com.br, para concorrer às 4 bolsas de estudo, vai ser sorteado. Para aqueles que conseguirem, né, serem sorteados, vão ganhar a bolsa e poderão fazer, né, outros cursos, mas que nós esperamos que não seja necessário, que o sorteado vai fazer somente esse e será aprovado. Os 4 que foram sorteados vão fazer somente esse curso do Master OAB e será aprovado. É isso aí. Aí depois vocês têm que vir aqui no estúdio para conversar com a gente, tá? Para dizer o que vocês fizeram e servirem até de inspiração. O que serviu para as outras pessoas, de estímulo, o que realmente ajudou nessa aprovação para servir de estímulo, né? É isso aí. Esses 4 aí tem que aparecer aqui para conversar com a gente e dar a dica, né, do que funcionou para eles. Assim, o que a gente pode dizer como encerramento, assim, como mensagem, Lisandra? Eu acho que eu tenho uma ideia, tá? Então vai. Eu acho o seguinte, não busquem fórmulas únicas. Eu acho que isso é um bom encerramento, sabe? As pessoas ficam muito vidradas em gurus, em fórmulas únicas, fórmulas de sucesso. O coaching, ele é muito baseado e muito centrado na pessoa, né? Sim. E na pessoa que está passando por aquele treinamento, né? Então, às vezes a gente fica buscando nos outros metodologias e ferramentas achando que vão funcionar na gente. Mas o autoconhecimento ele é muito importante para a gente saber o que funciona efetivamente na gente. E a gente encontrar a nossa própria metodologia. Isso é uma missão ética e profissional muito grande para quem é coach, né? Não é, toma aí, né? Mas também aprenda a fazer você mesmo, né? O coaching é muito mais libertação do que dependência, né? E entender quais são os comportamentos que te atrapalham. Porque nós todos temos comportamentos e pensamentos que nos atrapalham a conquistar aquilo que a gente deseja. Então, talvez esses candidatos que estão aí por uma ou duas questões, será que não é algum pensamento, algum comportamento
que está atrapalhando ele de conseguir acertar essas duas questões que faltam? Será que é falta de preparo ou é aqui? É algum pensamento, algum tipo de crença que está limitando esse aluno, esse candidato de ser aprovado. Então, o coaching, ele traz muito isso, ele trabalha muito o autoconhecimento para que cada um consiga se entender e entender o que funciona, porque nós somos seres únicos, né? Então, como o Felipe falou, não existe uma fórmula única, né? Existe você com você e o que funciona para você. É isso aí, né? Eu acho que é uma boa mensagem, né? Para encerrar. Então, a gente gostaria de convidar todos vocês para os nossos próximos encontros aqui no Master OAB, comigo e com o professor Felipe Assensi. Venham, porque nós estamos comprometidos, vamos juntos conseguir conquistar essa vitória, porque passar na OAB é possível, né? E nós estamos aqui comprometidos com você para tornar esse sonho possível de uma forma mais tranquila e mais fácil, uma forma mais tranquila e mais fácil para todos vocês. É isso aí. Quem quiser pode curtir a gente lá nas nossas fanpages, né? A minha Felipe Assensi. E eu sou Lisandra Tomé. Então, você encontra lá no www.facebook.com/Lisandra Tomé Coaching. E o meu Felipe Assensi, né? Felipe Assensi fanpage, na verdade. Eu sempre esqueço do finalzinho. Mas foi isso, né, gente? Foi um prazer falar com vocês e eu sei que é difícil também, né, por conta da hora, segunda-feira, início de semana. Então, a gente quer agradecer quem esperou aí esse nosso encontro. Aproveite a programação do Master dessa semana, tá? Vai ser muito rica, muito boa. Muito boa. Aproveitem mesmo, vocês vão conhecer aqui professores de muita qualidade. A gente estava recentemente na reunião de professores do Master e foi muito legal, assim, cada um se apresentando, trazendo sua experiência, trazendo seu know-how. Então, enfim, assistam que vocês vão tirar suas próprias conclusões aí. Então, a gente tem a programação a semana inteira e vai ser muito boa. Eu vou assistir, né? Eu também vou assistir. Os caras foram tão legais e com tanta qualidade que eu quero aprender um pouco mais de direito empresarial, títulos de crédito. Vai ser quarta-feira, né? Títulos de crédito, né? Uma coisa assim, direito empresarial, né? Então, quarta-feira, direito empresarial. Então, vamos lá estudar títulos de crédito de novo. Foi isso, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Para mim foi ótimo. Estou muito ansiosa para estar aqui com vocês de novo, para a gente estar tratando desses temas, para a gente estar aqui falando sobre coaching e estarmos ajudando vocês a vencerem e conseguirem conquistar esse sonho. Então, venham com a gente, venham para a família Master. Valeu, tchau, tchau. Tchau.